Oi, pessoal! Estamos reunidos para mais esse podcast do IBF Mulher, do IBF Campinas e Interior Paulista. E esse é o nosso 12º episódio. E mais uma vez, nós agradecemos aos nossos mantenedores que vocês podem ver aqui na tela. E hoje nós escolhemos um tema que está na pauta do Brasil, né? Reforma tributária. Mas a gente escolheu ele com um foco um pouco mais numa legislação que ainda não está aprovada. O PLP 108 de 2004, que aborda muitas questões importantes para a efetividade da implementação da reforma tributária nos termos da Emenda Constitucional 132 de 2003 e da Lei Complementar 214 de 2025. Ambas normas que já estão aprovadas, tá? Pensando aqui na nossa história de trajetória dos nossos podcasts, eu acho que é muito importante a gente relembrar a nossa querida Gislane Heitzman, que foi a pessoa que criou o IBF Mulher dentro do IBF Campinas, Interior Paulista. E eu gostaria de fazer uma homenagem especial a ela hoje. Ela acabou perdendo a sua mãe. E então a gente deixa aqui todos os nossos sentimentos a ela e à família por esse episódio, mas a gente também ressalta as honras a ela, que foi a nossa primeira presidente mulher do IBF Campinas, Interior Paulista, tá? Esse podcast é um projeto que, na verdade, eu comecei com a minha querida amiga e parceira, a Maria Cristina Machado, né? E também tive algumas gravações com a Gabriela Bassalo Marques em Ribeirão Preto. E quem já nos segue, quem já nos assistiu, vai saber quem tá aqui do meu lado, que é a querida Ana Lídia Cunha. Ela já gravou o nosso último podcast como convidada, e hoje ela tá do outro lado, né? Então, a Ana Lídia tá aqui comigo desde o começo de 2005, como parceira dentro do IBF Campinas, IBF Mulher, tá? E seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Para toda essa nossa trajetória, para tudo isso que a gente quer produzir aqui, tá bom? Então eu vou deixar a Ana Lídia se apresentar e também apresentar a nossa querida convidada de hoje, tá bom? A palavra tá com você. Obrigada, Lica. Estou muito feliz com o convite, esse ano muito animada com o IBF Mulher. Bom, sou Ana Lídia, sou advogada da área tributária, tenho 27 anos, é assustador falar isso. Sou mãe do Heitor e Adora. Eles eram crianças, eu dormia, acordei, eles viraram adolescentes. Então agora eu estou lidando com 2 adolescentes e com a reforma tributária, né? Não é fácil. Será um ano interessante. Intenso. Sou aqui de Campinas, sou casada com o Alexandre, que é da área de tecnologia, não era da área de finanças. Então, isso já alivia um pouco. Tenho 3 cachorros vira-latas em casa. Que mais? Sou fã de música brega, amo. Meus hobbies ultimamente... Aliás, meu único hobby ultimamente é descansar. Sempre que dá um tempo, eu tento descansar, né? Não sobrou muito tempo para os demais. É isso, Lica, só para o pessoal conhecer a gente um pouquinho, né? Não, com certeza. E da mesma forma, vou aproveitar, então, agradecer muito, né, a presença aqui da Cristiane Tassoni. A Cris, a gente divide algumas aulas na live. Então, a gente já se conhecia de carreira de algum tempo atrás, a gente passou a dividir algumas aulas na live. E quando a gente pensou nesse tema, a Cris foi a primeira pessoa que me veio à cabeça, porque ela tem se debruçado muito sobre esse tema. Então, eu aprendi muito com ela e achei que seria bacana para a gente compartilhar. Porque, assim, tem bastante gente que ainda não se debruçou tanto pelo PL 108. Sim. E ok, né? Porque a lei complementar acabou de ser editada, é tanta novidade, e aí a gente fica um pouco na espreita. Mas, ó, a hora que for publicado, a hora que pararem de alterar, né, o texto do projeto, aí eu vou parar para estudar. Então, como a gente já teve o evento de reforma tributária há bem pouco tempo, e esse assunto foi muito bem tratado lá, a gente achou que fazia sentido pegar esse assunto que ele está em paralelo, mas ele é tão importante quanto, mas que a gente não tem debatido tanto, né? Que é o PLP 108. E aí a Cris foi a primeira pessoa que a gente pensou, né, Lica? Com certeza. E aí vou pedir, então, para a Cris se apresentar,
mas só fazer um breve resumo. A Cris é advogada, tributarista, com uma atuação muito forte, tanto na consultoria quanto no contencioso, há mais de 15 anos na área tributária, é sócia do escritório Rocha e Tassoni, né? E minha amiga. Então, Cris, por favor, pode complementar a sua apresentação, porque a gente tem um monte de perguntas a fazer. Vamos lá. Primeiro, uma honra estar aqui, né? Uma delícia esse convite, né, para o IBF Mulher. E falar de reforma tributária, né? Um assunto muito em voga. E eu acredito até que o PLP 108, ele está deixado um pouquinho de lado, vamos dizer assim, porque, de fato, a Lei Complementar 214, poxa, ela traz todo o fatirador, né? Todo o regramento, a coisa do pagar no destino, né? Momento da ocorrência do fatirador. Então, realmente, para entender de reforma tributária, tem que ler a Lei Complementar 214. Então, todo mundo começou por ali, né? E aí, a formação do Comitê Gestor e PLP 108 acabou ficando um pouquinho para depois, né? Então, eu acho que é por isso que nem todo mundo se debruçou, né? Mas, enfim, falando um pouquinho de mim, sou campineira, né? Nascida aqui, enfim, fiz faculdade aqui e aqui estou, né? Sou casada com o Rodrigo. Rodrigo é da área de compliance, apesar de ser advogado, mas o bom é que a gente também não tem muitos assuntos em comum, né? Assim, eu posso Imagina não chegar falar em casa, de reforma... no jantar, falar de reforma tributária. Eu posso não falar de reforma tributária na minha casa, né? O que é ótimo. Sou mãe de um menino de 6 anos, o Pedro. E esse ano estou vivendo alfabetização e reforma tributária. Então, também um ano de desafios. Ai, brincadeiras à parte, né? Enfim, essa sou eu, isso é um pouquinho de mim. Então, tá bom. Cris, seja muito bem-vinda mais uma vez. Além da Ana, eu te agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente e da gente poder discutir esse tema com esse conhecimento que você já se aprofundou muito mais, além de todos nós que estamos brigando com a Lei Complementar 214. Pessoal, só para a gente fazer um link entre o que já aconteceu dentro do IBF e esse projeto aqui do IBF Mulher e desse podcast, nós tivemos um evento no CIESP, na sede do CIESP, no dia 28 de março, sobre a reforma tributária, que ele teve o seguinte tema: reforma tributária da teoria à prática. Na verdade, o César Redondo, que é o sócio de tax da Deloitte, o líder do comitê tributário do IBF Campinas, ele convidou a Carolina Verginelli e o Rafael Garabed Mondjan. O Rafael é da Syngenta e a Carolina é da Deloitte. E eles falaram, assim, muito... com muita propriedade sobre muitas questões que a gente já está trabalhando, que tem a ver com a nossa lei complementar da reforma tributária, tá? Então, eles falaram dificuldades que têm sido enfrentadas pelas empresas, que passarão a acontecer a partir de 2026, 2027. Eles ressaltaram a importância, e acho que isso é uma coisa, assim, que a gente tem que deixar muito registrado, da gente começar ontem a entender como é que isso afeta a vida das nossas empresas. Tem muitos empresários e muitos líderes que falam, não, isso aí vai ser uma coisa lá para 2033. Não, é uma coisa para ontem. A gente tem, sim, que se atentar para isso. Então, além disso, eles reforçaram muito que as mudanças principalmente não impactam só o que a gente pensa, é o time de contabilidade, é o time de tax, é o time fiscal. Não é isso. É uma coisa que vai impactar contratos, vai impactar logística, vai impactar até RH, se a gente colocar num contexto mais amplo em outras discussões, tá? E eles foram muito categóricos em dizer que as lideranças das empresas precisam se conscientizar disso e que a gente precisa tomar diretrizes para tratar da reforma tributária. Portanto, o nosso objetivo aqui hoje é fazer um complemento àquele evento que o IBF já fez, tá? Que é o quê? Bom, aquela norma já está aprovada, tudo isso já está acontecendo, nós já estamos discutindo quais são todas as discrepâncias, de dificuldades que a norma aprovada vai trazer para sua implementação, mas nós também temos uma norma ainda não aprovada que está trazendo diversos outros assuntos. E aí, Cris, a primeira pergunta que eu te faço, o que o PLP 108 trata, né? Tá. O 214 já trouxe
IBS, CBS, quando aplica, quando não aplica, regras diferentes, reduções de base, tributações diferenciadas. E o que tem no PLP 108? Conta pra gente. Bom, o PLP 108, ele se dedica a falar sobre o comitê gestor. A maior parte dele é falando sobre a formação do comitê gestor, questões administrativas, composição dos órgãos dentro do comitê gestor. Ele fala também como serão tratadas as fiscalizações, ele fala também sobre penalidades, infrações, processo administrativo, né, fiscal, que são pontos bastante interessantes. E também ele vai tratar sobre o ITCMD, né, foi incluído aí, né, nessa reforma. De brinde, ampliando muito, né, o alcance do ITCMD, uma coisa realmente assustadora, vale a pena conferir, né? Sim. E também sobre a transição de créditos de saldo acumulado, né, saldo credor de ICMS, como vai ser o tratamento quem tem mercadorias em estoque que foi pago o ICMS-ST, então tem aí também essa parte de transição. São 197 artigos, mas vale muito a pena ler com calma, mas basicamente são essas normas aí que o PLP 108 está trazendo. Beleza. Ô, Cris, mas deixa eu ver se eu entendi. A gente vai ter CBS e IBS, todo mundo, né, por dentro desse assunto, CBS, União Federal, Poder Executivo Federal, IBS, Estados e Municípios. Certo. O administrador do CBS é o Comitê Gestor. Mas a regra que define o comitê gestor está no PLP 108, que ainda não foi aprovada. É isso mesmo. Isso não está conflitante? Não está estranho, ao menos? Sim, estranho e até um pouco desesperador, né? Porque isso precisa estar rodando para que a reforma consiga ser operacionalizada, né? Especialmente do ponto de vista do IBS, né? Da CBS, como você falou, a Receita Federal está aparentemente muito mais preparada, né, para que isso tudo aconteça. Mas o comitê gestor não está formado, né, pelo menos oficialmente, né? Então, me assusta um pouco essa situação. Na verdade, para ser sincera, eu estava mais assustada até março. Até o início de março, eu estava mais assustada com isso, porque é um projeto que veio da Câmara, né? E chegou no Senado em novembro do ano passado. E aí, o Senado ainda precisa apresentar emendas, votar e devolver para a Câmara analisar e, eventualmente, emendar mais alguma coisa, não concordar com alguma emenda do Senado, e aí sim votar novamente, aprovar o texto final e ir para a sanção do presidente. Então, assim, a gente sabe que o processo legislativo no Brasil não é rápido. Né? A gente acompanhou o PLP 68. A emenda condicional é de 2023. Né? Então, né? Nada é rápido. Mas o que acontece? No final de março, agora início de abril também, a gente teve um pouco mais de movimento. Então, eu fiquei, assim, eu tô otimista, se é essa palavra, tô tentando ficar otimista. Por quê? Foram apresentadas no final de março emendas, então o Senado apresentou 52 emendas ao texto. 52 emendas, sim. E foi nomeado um relator para conduzir as audiências públicas e tudo mais, né? E ele já publicou um projeto de trabalho. É o Eduardo Braga? Eduardo Braga, exatamente. Então, e ele já disse como serão as audiências públicas, ele já disse quem vai participar das audiências públicas. Então, assim, já tô um pouco menos tem um preocupada. caminho aí que já está traçado para que isso se desenrole, vamos falar assim. E politicamente ele promete votar ainda no primeiro semestre. Acho ousado, mas... Posso fazer uma subpergunta? Claro! Porque olha só, Lei Complementar 214, ela trata o tributo em si. Ela é extremamente técnica. Sim. Ok? E ainda assim, fruto de muita discussão, um trabalho que não começou em 2023, vem há muitos anos, o Grupo de Reforma Tributária, tanto a iniciativa privada quanto pública, discutiu isso há muitos anos. E ela gerou discussão e a gente teve aí 1 ano para ela ser editada. O PLP 108, me parece, né, que tem uma característica um pouco mais política, que envolve quem, né,
como é que a banda vai tocar? Quem que vai botar a casa em ordem? Tendo um viés um pouco político, um pouco de poder, né? Quais estados não, todos os estados, mas quais municípios representados, qual o tamanho, né? Quem cuida do quê, no fim do dia, quem que bate o martelo. Você acha que essa discussão pode ser mais custosa no Senado? Você falou 52 emendas, eu fiquei assustada. Olha, sim, o PLP 108, ele é muito político, né? Porque o Comitê Gestor é um órgão político, porque ele vai ter um representante de cada estado e 27 representantes de municípios. E esses representantes de municípios, eles serão indicados para formar chapas, e essas chapas participarão de uma eleição. Né? E a gente está em abril. Isso. Então, e essa eleição o negócio tem que estar pronto para dezembro de 2025. Então, pessoal, essa é a nossa data. Dezembro de 2025, esse é o nosso cenário hoje. Eu acho que essa é uma coisa importante para a gente deixar registrado aqui. A gente está contando um pouco da história e do andamento, e a gente tem um prazo. Dezembro de 2025, isso tem que estar pronto, porque em janeiro de 2026 isso já está rodando. Exato, tem que estar em pé. E aí, respondendo se eu acho que a discussão vai ser mais custosa. Eu acho que político resolve questões políticas mais rápido do que questões técnicas. Né? A questão técnica, eles precisam de muita ajuda, né? Apoio, porque eles não são técnicos. Se essa ajuda eles respeitam, daí já é uma outra história, né? Mas, assim, acho que eles lidam bem com politicagem, né? Eles lidam bem com com esse arranjo, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que eles vão conseguir votar. Eu acredito. Agora, se vai ficar bom, né? Eu não tenho certeza, porque assim, o que a gente teve notícia hoje, né? Notícia fresquinha, que a Frente Nacional dos Prefeitos conseguiu uma liminar para barrar a formação das chapas. Então, assim, hoje, inclusive, era o prazo para formar as chapas de indicados pelos prefeitos e prefeitas para aí serem votados e escolhidos os 13 membros, né? Mas tudo bem, também vamos pensar nos 27 representantes de municípios. E eles conseguiram eliminar para isso não acontecer. Então, a gente já tem um atraso no que está atrasado. Tem né? uma disputa de municípios maiores e menores, né? Já tem uma disputa, justamente por ser um órgão político, né? Porque se a gente colocar assim, vamos organizar a história, né? Nós temos todos os estados, cada estado vai ter a sua representação no comitê gestor, né? Mas nós temos 5.500 e X municípios, e 64 municípios. E aí, esse pessoal todo vai ter que se ver representado nesse comitê gestor. Exatamente. E isso é alguma coisa que tem que acontecer até o final de 2025. Então, assim, o que você está trazendo para a gente nós temos mais um impasse judicial, na verdade, que está atrasando um pouco mais a definição disso tudo, né? Mas, e assim, a nossa mira, né? O nosso final lá é dezembro de 2025, para que a gente tenha isso organizado. Funcionando. Se isso não funcionar, qual é o problema, Cris? Nossa, eu acho... Bom, é um problemão. Problemão, um problemão, porque... A gente tem os prazos previstos em lei complementar. Então, a gente precisa adiar os efeitos de determinados dispositivos, né? Juridicamente, isso é muito delicado. É delicado, mas eles também sabem fazer, né? Porque quando precisa adiar dispositivos ali da Lei Candir, que também foi recepcionada como lei complementar, isso acontece, né? Acontece e dá certo. Administrável, né? Mas, por um outro lado, né, o teste do ambiente da nota fiscal já está acontecendo, né? Tem muita coisa. Inclusive, Exato. Né? Então, tem muita coisa acontecendo. E então, eu fico com a sensação de que talvez estejam acontecendo evoluções grandes avanços, vamos dizer assim, mas que a gente não está sabendo. Às vezes eu penso um pouco nisso. Será que já está avançando bem e o público em geral, né, a sociedade não está sabendo? Então, pode ser que sim. O que a gente escuta de rumores, um pouco de bastidores, até nas entrevistas, é que tem um pré-comitê gestor, Cris.
É isso É mesmo. verdade? Então, eu também... Parece que sim. Parece que sim. Ouvi os bastidores aí, né, de fontes que jamais revelaremos, mas é isso. É difícil, né? Parece que A tem um gente tá pré-comitê. nesse lugar aqui falando de uma lei que não tá aprovada e de coisas que a gente estuda e que a gente vai reunindo informações Sim. de diversos órgãos de contatos que a gente tem, seja do poder público, seja da iniciativa privada, né? Uhum. Onde as pessoas estão tentando entender o que vai Sim, acontecer. sim. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso registrado. O que a gente está conversando aqui são as informações que a gente consegue colher do ambiente que está, assim, perceptível Sim. pra gente hoje, né, Sim, Cris? do que Acho chega que de é informação. Do que chega de né? informação, perfeito. Tem um ponto interessante que eu nunca tinha vivido em 27 anos na área tributária. Tem muita informação vindo da própria administração pública. Sim. Então, a Frente Nacional de Prefeitos faz diversos webinars. Os profissionais da reforma tributária da administração pública participam de eventos Uhum. ativamente, Sim. né? E num deles que eu assisti semana passada, ele comentou, ele falou pré-comitê fiscal, a gente não podia... pré-comitê gestor, essas Isso. novas palavras. Palavras, eu vou dando a gente vai ele falou, a delineando. gente não podia ficar parado aguardando, então a gente está correndo com o que precisa ser feito. Tanto que o próprio projeto da nota fiscal, ele está mais ligado ao âmbito estadual, que é quem Uhum. cuida da nota fiscal eletrônica, Uhum. do que ao Poder Executivo. E ele está acontecendo, então alguém está fazendo acontecer mesmo antes do PLP 108. Sim. Né? E veja que, assim, é um tanto problemático, né? Porque eles estão criando um comitê que está previsto num projeto que ainda não foi aprovado. Então, é problemático, né? É uma confusão, né? É uma Não é o confusão, ideal, É uma não confusão. é o ideal. Não é o ideal. Não era assim Não é que era ideal. para acontecer, né? Mas, enfim, há quem garanta também que o sistema está ficando pronto. Mas a gente também não tem essa, né? Não temos a Tá informação gerando oficial. tanta ansiedade, né? Nossa, muita. Então, assim, se a gente colocar, ok, estamos trabalhando num sistema paralelo, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas aí vamos colocar os extremos, né? Não temos comitê gestor, o que dá ruim. Não funciona. Não Simplesmente tem como. não funciona. Não funciona. Porque O IBS não funciona. Não funciona. Ou seja, do nosso tributo, que é, na verdade, duplo, né? Na nossa não cumulatividade dupla, que é CBS e IBS, a CBS vai bem porque tá lá com a Receita Federal. O IBS vai mal. vai mal. Né? Vai mal. dar Não certo. funciona. Não funciona porque ele depende do comitê gestor para ser implementado, para funcionar, para arrecadação, para distribuição Eu e entendo. para tudo isso. Então, acho que é isso que a gente tem que deixar, Sim. assim, como um panorama do que a gente tem hoje. Sim. Se der ruim, se isso que a gente está conversando como um pano de fundo, que está tentando resgatar alguma coisa, que nós não temos uma legislação que está indo no caminho, que nos dê segurança, né? Se a gente não tiver isso, o IBS não consegue ser implementado. Eu entendo que não. Entendo que não. Não, perfeito, Cris. Ok. E o que vai fazer o comitê gestor? Quem é? Do que né? ele se alimenta? Onde ele habita? Olha, eu acho que a gente pode fazer um paralelo, mas não que seja a mesma coisa, tá? Mas só um paralelo para a gente ter uma referência. O comitê gestor do Simples Nacional, por exemplo, tá? Então, ele vai, de fato, gerir, editar normas relativas ao IBS, ele vai aprovar o regulamento, ele vai trazer atos normativos infralegais, então, assim, as portarias, CAT, que a gente conhece hoje, né, as instruções normativas de Receita Federal, a gente não sabe quais serão os nomes desses atos, né, mas é mais ou menos nesse sentido. E, além disso, ele vai administrar a arrecadação, né, vai cuidar da arrecadação e distribuir para os entes devidos, né? Mais ou menos como faz também o comitê gestor do Simples, né? Ele cuida não necessariamente do financeiro, mas ele tem já a previsão dessas repartições, o que pode e o que não pode, enfim. Agora, claro, o comitê gestor do IBS, né? Ele é muito maior do que o comitê gestor do Simples Nacional, muito maior e muito mais complexo, né? Por quê? Ele pega parte das competências
de secretarias de fazenda dos estados, secretarias de finanças dos municípios, e ele encampa, né? Então, toda a parte legislativa, toda a parte de contencioso, administrativo, vai ficar sob o guarda-chuva e responsabilidade do comitê gestor. E também as carreiras ali, né? Ele vai pegar os servidores, auditores, fiscais, enfim, dos estados e dos municípios, e esses auditores vão trabalhar para a IBS, né? Mas não vão deixar de trabalhar para IPVA e TCMD em suas secretarias, e não vão deixar de trabalhar para IPTU, ISS e TBI de suas secretarias de finanças, né? Então, o ISS vai demorar ainda para ir embora. Né? Vai, e o ICMS também, que vai demorar para ir embora, né? Eu acho que um raciocínio bastante importante que a gente tem que ter quando a gente fala de reforma tributária, seja pensando no que foi já aprovado ou no que ainda não foi, né? É que, ok, 2033 tudo acaba, né? Acaba em termos, né? Nós temos um prazo de prescrição e decadência de 5 anos, ou seja, dali até 5 anos, a gente ainda tem assuntos de ICMS, de IPI, de ISS que vão ser demandados. Então, nós vamos ter duas frentes, né? Nós vamos ter, na verdade, um comitê gestor dentro dessa estrutura toda que a gente está falando, seja de administrar, arrecadar e distribuir, ou seja, de cuidar de um contencioso administrativo, de uma frente nova, que seria o IBS, né? Mas a gente também tem eles cuidando do ISS, do ITBI, do IPTU, ou do IPVA, do ITCMD e do ICMS, né? E um ICMS que, assim, eu com toda a minha humildade de trabalhar no mundo tributário digo, gente, dou a mão palmatória para quem entende tudo disso, porque é um tributo super complexo, né? Então, assim, a gente, 2033 é um marco? É um marco, mas é um marco e tem 5 anos para frente pra gente ainda lidar com tudo isso. Então, assim, vamos pôr no horizonte, né? Temos uma... Nós estamos conversando de uma dificuldade hoje, né? Nós estamos falando de 2025. Temos um prazo 2033 mais 5 anos, né? 2038, pra gente conversar ainda sobre tudo que existe e sobre tudo que vai existir, que vai ser implementado, né? Sem dúvida. E esses 5 a mais, né? 2038, aí 39, vamos falar... É ainda para lançar, né? Porque a gente tem todo o tempo ainda de contencioso, né? Administrativo e judicial. Então, assim, CMS e ISS vão existir por muito tempo ainda. Ô, Cris, pensando agora, né? Então, novos tributos, novos agentes arrecadadores, novos agentes de fiscalização, novos agentes julgadores. A gente trabalha muito aqui no IBF com o pessoal do corporativo e também com prestadores de serviço. Para a gente colocar isso um pouco na prática, dia a dia de corporativo, dia a dia de prestador de serviço, pelo que você viu e já estudou do PL, né? Já devorou do PL. O que muda? É uma outra CND? É um outro Dá uns exemplos pra gente segurar um pouco a ansiedade, que eu acho que é o que a gente mais tem agora. Com certeza. Olha, no dia a dia, eu acho que a gente vai ter muitos desafios. O primeiro deles, eu entendo que é o tal do sistema único e integrado, né? Porque o PLP fala muito sobre isso. O sistema único e integrado. E realmente a gente precisa mesmo de um sistema que traga todas as informações, né? A gente vai ter uma apuração pré-preenchida. Então, como que a gente vai lidar com isso? Isso vai estar pronto, né? Pode ser que não. E aí, a gente tem que fazer o nosso sistema básico, né? De crédito na entrada, débito na saída. E é isso, né? Crédito com base na nota fiscal idônea, né? Então, eu entendo que o sistema, eu entendo que a conciliação dessa apuração pré-preenchida, a gente vai ter que conferir se ela está certa, né? Lidar com essa mudança no eixo da terra, que é tributação no destino. Então, a minha formação de preço, né? Trabalhar com preço líquido. E esse preço vai variar de acordo com o CEP do meu cliente. Porque não é mais estado, né? É o CEP, é o município onde o meu cliente fica. E depois o estado, né? Já que vai poder ter alíquotas diferentes, né? Então, eu entendo assim, que tem muitas coisas que a gente precisa
estar atento, mesmo sendo um executivo, sendo uma pessoa de consultoria, né? Porque os clientes, software, né? Tecnologia, o que eu vou precisar fazer, porque eu vou conviver com 2 regimes, né? Vou ter que aprender a trabalhar com custo líquido também, vou ter que ter uma conta na contabilidade, uma conta transitória desses créditos. Então, é uma mudança de mindset, mudança. né, Cris? É uma mudança de mindset do processo tributário que a gente vem acompanhando até hoje, né? Sim, até por isso que tem que ser um programa da empresa inteira. Não pode ser só de tax. Não pode. Mas nessa parte do PLP 108, eu fico pensando, vai ter uma equipe de fiscalização só CBS, EBS, vai ter uma CND, se tiver que fazer denúncia. Ou seja, por exemplo, eu quero fazer uma denúncia espontânea, fiz alguma coisa errada. Eu não posso usar a regra do CMS. Vai ter que nascer uma regra de denúncia espontânea nova. Vai ter que nascer uma regra de consulta, quero fazer uma consulta. Sim. É tudo do zero. Denúncia espontânea, talvez a gente possa trabalhar com CTN, né, para tudo. Tá. Mas também aqui, tô, né, imaginando, não Estudando tenho certeza. Que a gente vai ter que esperar regulamento para muita coisa, né? Então, o processo de consulta vai ter que ter regra nova, né? Acho que vão se basear no que já existe, mas de certa maneira tem que trazer uma uniformização, né? CNDs. Acho que por um tempo a gente vai conviver com CNDs diferentes. Isso não está escrito, tá? Mas é o que eu acho. Não. Vai ter que ter regulamentação. Mas eu acredito que a gente vai ter que ter uma certidão separada, né? Para IBS, uma certidão separada, talvez seja uma IBS-CBS, ou talvez CBS fique acoplada na conjunta da Receita Federal. Mas é possível não pagar CBS, pagar só IBS? Eu entendo que não, né? Ou você está adimplente com os dois, ou você está adimplente com nenhum dos dois, né? E aí prazos, né? Prazos no contencioso, que eu acho que também é uma questão importante da gente ficar atento. Eles estão trazendo uma uniformização disso, né? Os prazos serão em dias úteis, os prazos agora são 20 dias úteis para todos os recursos, né? Traz recursos novos para o contencioso, com nomes novos, né? Recurso de uniformização, né? Que me parece muito com o recurso especial de divergência que a gente tem no CARF, né? Mas, enfim, então a gente tem, o pessoal do contencioso tem que ler o PLP 108, porque tem muita novidade. Agora, prazo em dias úteis, legal. Dias úteis de onde? Do município, do estado ou federal, né? Com base na origem do lançamento, ou com base onde eu estou, ou só feriados nacionais? Não sei. E assim, por exemplo, a equipe de agentes fiscais aqui de Campinas. E a fiscalização. Né? Tem que ter alguém local. Sim. E aí, qual o interesse deles de me fiscalizar se eles estão aumentando o bolo de arrecadação para o outro estado? Aí eu escutei uma discussão de que não, quando é um auto de infração constituída para o estado, para o local onde ele foi constituído, não para o local do destino. Mas discussões ainda, né? Sim. Que ainda está muito... O que tem uma previsão tímida é o seguinte, que vai poder ter... Isso não está tímido. A fiscalização pode ser conjunta, né? Tá. Desde que seja o mesmo contribuinte, mesmo período, mesmo fato gerador. Maravilha. O que está tímido ali é o seguinte, aquele que for o titular, né, da condução dessa fiscalização, porque se eu for fiscalizado de maneira conjunta, não significa que União, Estado e Município, os 3 fiscais vão falar comigo, cada um vai me pedir uma coisa, não é isso. Vai ser eleito um titular entre Estado e Município e o outro vai apenas receber informações, não vai fazer contato com o contribuinte, pelo menos é o que está escrito até o momento. E havendo lançamento, né, vai haver uma repartição de receitas mesmo, de onde foi a origem desse lançamento. Só que a fiscalização ela vai ser custeada também de maneira dividida pelos entes, se eles quiserem entrar em concorrência com essa fiscalização. E as multas punitivas serão também divididas. Então, eu fico pensando, né, será que o município vai ser titular de alguma fiscalização ou o estado vai estar em todas, né, como titular? Porque alguns municípios têm dinheiro, né, para custear a fiscalização, porque tem procuradores, tem auditores próprios e tudo mais. Mas há municípios pequenos que a procuradoria
é um advogado contratado, né? Que fica ali algumas horas dedicadas ao município e outras horas ele se dedica a outra atividade, né? Então, será que esse município algum dia vai ser titular de alguma fiscalização? Né? Você sabe o que eu estava pensando? Eu falei auto de infração, não sei nem se tem esse nome, auto de infração. Porque o documento fiscal é confissão de dívida. Apuração é confissão de dívida. Nem isso a gente sabe como será. Eles falam, né? Lançamento, que é o termo do Código que já Tributário. Pode ir direto. Genérico possível, né? do Código Tributário. Lançamento. Falando um pouco de mulheres, né? A gente também tem uma imposição de uma cota de 30% de mulheres nas turmas julgadoras. Você acha que isso é um avanço em questão de equidade? Ou isso pode ser um critério de composição que pode, paradoxalmente, gerar nulidades, insegurança jurídica, se não for cumprido? Como é que você entende isso, Cris? Isso é uma pergunta muito boa. Eu penso o seguinte, que se a gente estivesse, de fato, buscando equidade, o certo seria 50%, né? A própria palavra já diz, né? Equidade não era para ser 30-70, né? Mas, por um lado, eu entendo que é um avanço, porque a gente não tem 30% de julgadoras hoje, né? Então. A gente tem muito menos. Então, entendo, né? Vamos tentar ser otimista, que é um avanço, né? Acredito, aliás, dizem, né, que a nossa geração não vai viver equidade de gênero, né? Só as gerações que estão nascendo agora, né? Então, se a gente olhar para esse copo meio vazio, então eu entendo que é um avanço. Mas, por outro lado, me vem na cabeça, me dá um pouco a impressão, né, de quando fecharam esses 30%, porque todo o texto é muito trabalhado até ele aparecer, né? Sim. Então, eu tenho a impressão, assim, que fecharam em 30%, assim, sabe, pelo cansaço, ou com aquele velho discurso terrível, né, de a gente não vai conseguir 50%, porque não tem mulher para compor 50%, então vamos fechar em 30%, né? Enfim, não sei porquê, mas isso me vem um pouco à cabeça quando eu leio isso. E falando um pouco em nulidade, eu fico pensando assim, isso também não está claro, né? Então, à medida em que eu começo uma sessão de julgamento e eu não tenho esses 30% ali representado naquela sessão de julgamento, essa sessão vai ser cancelada? Ou essa sessão vai acontecer? E se o contribuinte perder, ele vai poder questionar, né? Trazendo essa nulidade. Não sei. Eu questionaria, né? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar anulando, voltando e tem que ter... Não, eles não dizem, né, que tem que ser por sessão, mas eles pedem 30%, né, de julgadoras mulheres. Enfim. E agora, nesse novo cenário do PLP 108, parece que não tem contribuintes em turmas julgadoras. A gente tem hoje, no CARF, julgamento misto, no TIT São Paulo, né? Isso Sim. deixou de estar previsto, Cris, é verdade ou é fake news? É um pouco, tá? Em partes. Por quê? Na primeira instância não tem, né? Não tem, mas acho que é mais ou menos o que a gente está acostumado, né? Da RJ, né? DTJ, já não tem paridade. Na instância recursal, sim, vai ser paritário, tá? Okay. Vai ser paritário. Agora, o que estão questionando, e eu entendo que tem razão, e uma das emendas do Senado é sobre isso, é a paridade no órgão de unificação. Né? Vamos dizer que é a nossa Câmara Superior de Recursos Fiscais. Fazer um paralelo. Ou plenário do TIT, né? Que a gente vai discutir os recursos de uniformização, agora vão chamar assim, que a gente discutir os recursos especiais de divergência e que a gente fecha súmulas, né? Que a gente fecha a uniformização de entendimentos em determinada matéria. Então, nesse órgão não tem paridade. E aí isso está sendo muito discutido, né? E muito e criticado, e eu concordo, né? E outra emenda que vem aí no Senado é a possibilidade de sustentação oral, porque isso não está previsto. No 108, né? Então, eu entendo que a gente tem muitas correções ainda para fazer. Então, não é que os contribuintes não participam. Eles participam na instância recursal, mas na uniformização ainda não. No final do... E toda essa estruturação, né, quando a gente pensa em CBS e IBS, tá?
relembrando aqui para todo mundo que está acompanhando, nem sempre todo mundo está alinhado. CBS está substituindo PIS e COFINS, contribuições federais, né? Que vão virar a CBS e que já tem toda uma estrutura administrativa para cuidar disso, inclusive para questões de discussões administrativas, que vão nas delegacias de julgamento e terminam lá no CARF, né? Quando a gente fala do IBS, esse é um negócio novo, né? E é por isso que a gente tá falando do PLP 108, porque ele é um carinha novo, um tributo novo, que tá juntando o tributo do estado com o tributo do município, e a gente tem toda uma estrutura administrativa desses dois, e nós estamos conversando como é que isso vai virar uma estrutura administrativa para ser única, para ser discutida. E eu acompanhei algumas discussões até falando assim, olha, já aconteceu do CARF, que é uma estrutura ligada à federação, né? Cuidar de tributos estaduais. Então, assim, tem alguma vertente em que a gente ainda possa pensar desse IBS, né? Que tem a ver com estados e municípios, chegar numa estrutura administrativa do CARF? Você enxerga uma possibilidade dentro do que está no PLP e dentro do que a gente está discutindo, assim, em termos de construção de conhecimento mesmo, né? Porque nós estamos lidando com uma coisa que ainda não está pronta. Então, nós estamos confabulando sobre muitas coisas, né, Cris? Com certeza. Olha, pelo PLP 108, eu entendo que não, tá? Porque lá já está previsto que os julgamentos serão sempre virtuais, que vai ter uma unidade, né, no estado ou no município, de acordo com a origem do lançamento. O CONCARF tem trazido muito, né, batido muito nessa tecla da época do Conselho de Contribuintes, que a gente tinha um em cada estado e depois é que subia para Brasília, né? Mas assim, eu penso que de acordo com o PLP, isso nem... Não está delineado. Eu entendo que não. Tá? Entendo que não, eu acho que isso foi talvez até um pleito ou quiseram, né, trazer isso na discussão, mas a princípio eu acho que vai ficar só na discussão mesmo, tá? Perfeito. A não ser que... Falaram, né, de aproveitar a estrutura que já existe, mas assim, os estados já têm estrutura para julgamento, né? Municípios grandes já têm também a estrutura, então eu não sei, eu não consigo imaginar o CARF voltando a julgar aspectos estaduais e municipais, que seria o IBS nessa nova realidade. Exato. Ô, Cris, eu tenho não sei se é uma pergunta ou um desconforto, um desabafo. Eu estava dando uma olhada na parte das multas, né? Para a gente entender o impacto, se vai melhorar o cenário. Quando você olha para o ICMS, parece que melhora. Mas aí ele ficou muito parecido. Aí caí nas presunções. Presunções. Que elas são imensas, Cris. Fala um pouquinho pra gente, qual que é a sua sensibilidade disso? Olha só. Falando assim de multas básicas, né? Vai ter uma uniformização, então a gente vai ter multa de 75%, né? A multa isolada, a gente já não tem mais... Então, assim, isso eu acho que é uma vantagem porque a gente uniformiza de alguma maneira, né? Porque os estados aplicavam 100% para isso, 50% para aquilo, enfim. Correção monetária do jeito que fosse, do jeito que cada um quer, e agora não é mais assim, né? Então, a regra federal, tá? O que a gente conhece hoje é o que vai ser aplicado para multa isolada, juros de mora e multa de mora. E o artigo 59 do PLP 108, ele é um 527 do regulamento CMS resumido. É isso. Então, ainda vai ter a penalidade de deixar de emitir documento fiscal, X% da operação. Deixar de entregar mercadoria em endereço diverso do que consta no documento fiscal, X% do valor da operação. Então, não temos muita novidade, tá? Ele é mais conciso, que eu acho bom, né? O 527 é muito longo. Agora, presunções legais. Presunções legais, eu estou bastante assustada, tá? Por quê? Porque é o seguinte... se a gente pensar que o fato gerador de IBS e CBS é o fornecimento de bens ou serviços, modalidade onerosa ou não onerosa, né? Com algumas ressalvas, né? Mas uma base de cálculo extremamente alargada, né? Assim, os fatos geradores, na verdade, extremamente alargados. E a gente vem com presunções legais
da legislação do imposto de renda. São basicamente as mesmas, somadas com algumas do ICMS, né? Então, eu fico muito preocupada quando tem assim, receita líquida inferior ao custo de venda de mercadorias ou serviços. Mas nós estamos tributando receita ou o que a gente tinha que tributar era fornecimento, né? Então, eu fico bem assustada, assim, com essas presunções. Porque o que acontece? A presunção legal, ela esvazia o esforço da fiscalização, né? É isso que eu entendo, né, nesses anos aí de contencioso. Porque vamos lembrar do artigo 42 da 9430, omissão de rendimentos com base em depósitos bancários sem origem comprovada. Nossa, gerou um tumulto. Choveu a autuação disso. E a gente discutiu isso à exaustão, né? Porque tem que ser pormenorizado, porque isso e aquilo, centenas de milhares de depósitos bancários em 30 dias, né? Prazo para impugnação. Então, assim, aí a gente vem e tem as mesmas coisas para IBS e CBS, que é um outro tributo, que é do consumo, né? Há pagamentos realizados sem o registro do documento fiscal. É uma presunção legal de fato gerador de IBS e CBS. Mas despesa é fato gerador? Não, mas é um indício, né? Então, se eu tive aquela despesa, significa que eu tive alguma receita, mas, gente, eu vou autuar o contribuinte com base em indícios. Eu vi indícios, eu autuo. Presunção legal é assim. Né? Então, eu não preciso provar a exaustão, eu não preciso dizer que aquele documento fiscal daquele pagamento que você não registrou, eu estou dizendo que eu vou aplicar uma presunção legal aqui de que ocorreu o fato gerador de IBS e CBS porque a sua receita é zero. Mas se você teve despesa com uma receita zero, aí acho que até é um pouco forçado, mas até aí acho que funciona. Mas como que eu vou autuar com indício de despesa não escriturada? Um tributo que está baseado em venda. Não é. Eu estou muito preocupada, muito, porque isso esvazia o trabalho da fiscalização. Eu não preciso provar tudo à exaustão, eu me baseio em indícios, porque foi assim que aconteceu com o artigo 42 da 9430. Então, né, antes que alguém me critique, né, foi assim que aconteceu, indícios com indícios com indícios, e pronto, acabou, eu aplico a presunção legal. Então, me preocupa muito saldo credor de caixa, né, outras questões que a gente já conhece. Mas, enfim, então eu ficaria muito atenta na regulamentação disso, porque são presunções legais muito amplas e emprestadas da legislação do imposto de renda, que tem outro fato gerador. Tem nada a ver. Né? Vai ser interessante entender o papel da fiscalização, né? Porque, para mim, de tudo que eu li, estudei, enfim, a reforma tributária, ela prescinde de uma reforma tecnológica. Não é uma reforma tecnológica, ela prescinde de um aporte tecnológico. Então, ela está baseada muito em tecnologia, né? Sim. Então, se toda essa tecnologia funcionar, a reforma funciona super bem. Se o split payment funcionar, a gente praticamente zera a sonegação. Aí eu tenho presunções. Aí, como vai ser interessante entender o papel da fiscalização nesse novo universo, que é um novo universo, né? Sim, completamente. E a gente vê a movimentação financeira muito no foco da fiscalização agora, tá? Porque eu não preciso mais, né? Pensando nessa questão da tecnologia, eu já não preciso mais ficar cruzando tanta informação assim, porque na verdade, ou pedindo tanta informação para você, perdão, né, você contribuinte, porque eu já tenho essas informações todas, né? O que eu vou querer saber é movimentação bancária, é movimentação financeira. É onde o dinheiro está indo, né? É aí que eles vão pegar. E aí tem o regime especial de fiscalização, né, que está na Lei Complementar 214, não está aqui no PLP 108, mas ele fala sobre uma fiscalização ininterrupta, com base que se você não informar, não trazer as suas informações financeiras, eu posso considerar que você está causando embaraço à fiscalização. Nossa, esse trecho também da 214 vale muito a pena se debruçar, talvez porque é sobre um fiscalização. Podcast só sobre ele.
Legal. E eu acho que vale a pena também a gente comentar um pouco, porque quando a gente fala em reforma tributária, tem muita coisa sendo dita, né? E tem muita coisa que, na verdade, assim, não tá na legislação, né? Uma das coisas que a gente pode Tá tratar virando fake verdade. news, fake news reforma. fake news reforma, né? Então, assim, como é que a gente pode delinear essas coisas, né? O que tem sido dito, seja em relação ao PLP 108, seja em relação à Lei Complementar 214, enfim, que ainda não está efetivamente regulamentada em lei. Acho que a primeira que eu posso dizer é a alíquota da CBS e IBS. A gente tem 28, 30, 27, alguma coisa. Mas é em aberto, né? Em aberto, pra né? mim, o que tá muito desconfortável, e persiste a dúvida, porque eu acho que a gente ainda, acho que não se sabe ainda, durante o período teste, e aí olha só que fake news maluca, né? O pessoal já associa teste opcional, eu não sei porquê, mas muita gente tem feito essa correlação. Sim. Então, eu tenho escutado muita gente perguntando, né? É opcional. Não é opcional, pronto, né? Não. É obrigatório a partir de janeiro, mas eu vou destacar 1% na nota. Tanto a emenda constitucional quanto a lei complementar dizem da dispensa do recolhimento se as obrigações acessórias estiverem ok. A obrigação acessória, por enquanto, é só a nota fiscal alterada, né? Aparentemente não teremos uma outra. Mas o que eu faço? Né? Se eu sigo a nota técnica 25002, eu tenho que colocar esse 1% no somatório da nota. Se eu colocar 1% no somatório da nota, eu acarreto um monte de efeito colateral. Contábil. Eu tenho escutado do fisco, né? Nesse último webinar que teve, muito interessante, de diversos que eles mostraram um pouquinho como seria, deram uma amostra de como seria, a colocação de que vai ser só destacado, mas não compõe o valor total da nota. Então, isso, para mim, ainda não tem resposta. Sim. Né? Destacado, tá na nota, vai ser emitido no sistema, vai ter um valor ali que vai ser contabilizado, porque você pensa numa integração do sistema. Isso vai ser contabilizado. E aí, como é que você trata esse número que existe e não vai ser pago para que ele não gere efeito dos tributos ainda vigentes, né? Então, isso foi muito do que foi colocado no evento da reforma tributária que o IBF já fez, né? E uma das questões muito centrais, né? Isso eu acho que é o top 10 o que vai né? O desconforto principal para 2026, eu acho que vai ser a gente lidar com isso e como solucionar isso, e a gente ainda vai ter que ir acompanhando. Na nota e não ter efeito. Outro ponto também é essa questão do Simples Nacional, né? Também. Não tem crédito nenhum do Simples. Não. O Simples gera crédito daquele pedacinho que também vai começar a se transformar em IBS, CBS dentro do DAS, e ele pode gerar crédito se ele for para o regime regular. E aí, e precisa fazer conta. Sim, né? A gente não pode sair afirmando. Vai ser uma revolução para as empresas do Simples, né? Eu não gosto dessa afirmação. Não. O que você acha, Cris? Eu acho que essa afirmação também não é verdadeira. Eu acho que cada empresa do Simples vai ter que fazer a sua lição de casa, vai ter que fazer a sua conta, né? E especialmente entender se a maioria dos seus clientes é pessoa jurídica ou pessoa física, né? Entender que faixa que você tá, quanto, né? Qual é o percentual ali de ICMS ou de ISS, né? Ou ainda de IPI que você paga no seu DAS, para você entender quantos % você vai garantir de crédito, fazer contato, né, com seus clientes, porque a gente fala sempre em aula, né, que a empresa é um ecossistema, ela não vive sozinha, ela não vive sem fornecedor e ela não vive sem cliente, e ela não vive sem prestador de serviço. E vamos pensar no Simples Nacional dentro desse ecossistema, né, é uma gama de empresas que não necessariamente têm o conhecimento técnico para fazer esse tipo de análise, né? Então, muitas vezes a gente pode até pensar numa pressão em função da reforma tributária para que elas mudem, vamos para o regime diferenciado, para que agora eu tenha crédito, forneça crédito para os meus clientes, e não necessariamente isso é verdadeiro, né? Mas o ponto, né, que me preocupa bastante é que a gente vira um telefone sem fio. Você escuta isso, transfere isso, dali a pouco o pessoal de compras já gerou uma verdade de que não é mais vantajoso comprar do Simples, e calma.
Calma, não calma. é bem assim. Já põe no cadastro, A gente vai respondeu formando simples. Verdades sobre a reforma que não necessariamente... O teto de 26,5. O teto é Eu uma tenho escutado grande as pessoas, fake news. Não tem teto de 26,5 previsto. Sim. Tem previsto uma revisão que gera um projeto de lei lá em 2032 para 2033, se a gente superar 26,5. Então, assim, eu acho que é o momento de segurar um pouco a ansiedade, estudar, pensar, né? Ler, 26,5 é um ler, parâmetro, né? não é um teto. É, Pode ser que a gente supere sim, e o comitê gestor tem o papel de refazer as contas no quinquênio, né? Então não é mês que vem, né? Ai, tá recolhendo 30, mês que vem vamos arrumar? Não é mês que vem, né? E aí, superou então os 26,5, né? Nesses últimos 5 anos aqui a gente analisou que superou o que a gente imaginava, então eu vou olhar para quem tem redução de alíquota. Quem que eu vou tirar? Ou eu vou diminuir Como eu essa vou mexer, como que eu vou ajustar? equalizar tudo que está previsto. Porque eu não posso perder a arrecadação, né? Ai, queridas, nós chegamos no limite do nosso tempo, mas assim, a conversa tá muito boa e eu creio que a gente conseguiria falar de muito mais coisas, né? Mas nós chegamos no limite do nosso tempo. Eu queria agradecer você, Cris, pela disponibilidade, por trazer todo o seu conhecimento, todo o seu estudo. Queria receber a Ana Lídia, querida, para os nossos próximos podcasts, para que a gente continue traçando esse caminho do IBEF Mulher. Queria lembrar da nossa meta, da nossa frase, uma sobe e puxa a outra. Sim. Então, assim, mulheres, lembrem das mulheres. E tem uma outra frase que a gente usou no Dia da Mulher, que é: aplauda outras mulheres como gostaria que aplaudissem você. Então, com essas mensagens aqui do IBEF Mulher, a gente deixa esse recado para você. Cris, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer, né, e parabenizar essa dupla incrível. Tenho certeza que o podcast do IBEF Mulher vai alcançar cada vez mais pessoas, né, porque vocês são incríveis, me deixaram muito à vontade. Então, agradeço muito pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Ana, quer falar mais alguma coisinha? Não. Então tá bom, né? Queridos, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo.